Bom, então, mais uma vez, boa tarde. É até uma emoção mesmo, né? E uma graça muito grande estar aqui falando ao lado dessas relíquias. E hoje o nosso objetivo é esse, né? Explicar o que é uma relíquia, qual a sua importância. E aí eu vou contar muito resumidamente, né? Como que nós obtivemos a custódia dessas relíquias. E aí depois vou falar também, muito resumidamente, sobre a vida de Santa Zélia e São Luís Martin, que muitas pessoas não conhecem, né? E também um pouco, muito resumido também, da aparição de São Miguel no Monte Gargano. E aí o nosso objetivo mesmo, né, é depois deixar vocês, né, vão organizando aí, né, uma fila, não sei, para vocês terem o momento de vocês aqui rezando diante das nossas relíquias, né? Então, gostaria de já começar, né, explicando, para quem não sabe, o que é uma relíquia, né? Então, a relíquia é a igreja triunfante, aqui entre nós, né? Nós aqui somos a igreja militante. Nós estamos aqui lutando para a gente conseguir um dia ir para o céu. Existe a igreja padecente, que são aqueles que estão lá no purgatório, e existe a igreja triunfante, que são os santos. E aqui nós temos a igreja triunfante entre nós, né? Santa Zélia, São Luís Martin, Santa Teresinha. Então, é a presença mesmo do próprio santo, né? E aqui, né, nós temos, muito especial porque é relíquia de primeiro grau, e aí já vou explicar também as espécies de relíquia, né? Tem uma frase da Suma Teológica que explica bem o que é a relíquia, que fala: o próprio Deus honra como convém as relíquias dos santos, pelos milagres que faz na presença delas. Então, são muitas histórias de muitas graças, muitos milagres reais mesmo, que acontecem diante de relíquias, né, dos santos, né? E existem 3 espécies de relíquias: a relíquia de primeiro grau, a de segundo grau e a de terceiro grau. A de primeiro grau é um pedaço do corpo mesmo do santo. Então, ou é um fio de cabelo, ou é um pedaço dos ossos, ou é o sangue. E aqui, no nosso caso, nós temos relíquia de primeiro grau mesmo. Então, aqui no caso, né, eu não vou nem pôr a mão, mas aqui, ó, Santa Zélia e São Luís Martin, depois vocês vão chegar perto, vocês vão ver. Esse aqui é o de Santa Zélia e São Luís Martin. Então, tem 2 pedacinhos aqui, são pedaços de osso, né? Osso de Santa Zélia e osso de São Luís Martin. E aqui ainda a gente tem bonita essa moldura aqui, né? Porque São Luís, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele era relojoeiro, e esse aqui é a moldura de um relógio que ele deu de presente para Santa Teresinha do Menino Jesus quando ela fez 15 anos. Eu vou aproveitar, deixa eu já mostrar. Ai, Deus. Aqui, ó, atrás, na parte de trás, tem essa medalha, que é uma réplica de uma medalha que São Luís fez para Santa Zélia e deu para ela no dia do casamento. Quando eles se casaram, ele presenteou ela com essa medalha, e essa medalha aqui é Sara e Tobias, né, que é a história do Antigo Testamento. Ele presenteou com essa medalha, essa é a réplica, né, da medalha que ele cunhou para... Me ajuda, por favor. Isso. Exato. Obrigada. E, então, são relíquias de primeiro grau. Santa Teresinha também, relíquia de primeiro grau. A gente recebe, né, quando a gente recebeu as relíquias, a gente recebeu o atestado de autenticidade, e aí no atestado explica, né? Tá em latim no caso, mas a gente traduziu, e é a veste, né, sepulcral imbuída de carne. Então, ou seja, Santa Teresinha, quando ela morreu, ela estava com uma roupa, nessa roupa grudou no corpo dela, e ali foi se decompondo a carne dela. Então é uma veste imbuída de carne, então é um pedaço da veste aqui com carne, né, de Santa. Então é relíquia de primeiro grau, é pedaço mesmo do corpo dos santos, né? Então,
de primeiro grau. O que é uma relíquia de segundo grau? São pertences que foram utilizados pelo santo, né? Então, alguma coisa que o santo usou, quando a gente vai, né, às vezes em algum santuário, ou às vezes a gente vê foto na internet, né, que eles reconstroem ou às vezes conservam, né, a casa do santo com as roupas, a cama, os móveis que tinha ali, né? Então, essas todas são relíquias de segundo grau, são as coisas que o santo utilizou. E tem a relíquia de terceiro grau, que é um tecido que tocou numa relíquia. Só que daí, isso é uma coisa muito interessante de ser falado, que às vezes a gente pensa assim, um tecido que tocou na relíquia. Então, peraí, deixa eu pegar um tecido aqui na minha bolsa, deixa eu tocar aqui, pronto, tem uma relíquia de terceiro grau, né? E aí pode multiplicar a relíquia, né? A gente vai multiplicando infinitamente. Todo mundo vem aqui, tira um lencinho da bolsa, toca aqui no relicário, pronto, todo mundo aqui sai com uma relíquia de terceiro grau. E não é assim, né? Eu vi um padre, né, que mexe com relíquia, especialista nisso, ele que faz isso, ele que prepara as relíquias, explicando como que é preparada uma relíquia de terceiro grau, eu até não sabia. Muito bonito. Então, eles pegam um tecido nobre, né, de preferência o linho. Então, eles colocam esse tecido e sobre esse tecido, eles colocam as relíquias de primeiro grau. Colocam a relíquia mesmo, né? Porque aqui, quando eu toco, ó, eu não estou tocando a relíquia, eu estou tocando o vidro. Inclusive, eu não posso tocar a relíquia. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas aqui eu toco o vidro, né? Eu não toco a relíquia. Esse tecido de linho, ele toca as relíquias mesmo. Então, são colocadas sobre ele o corpo do santo, os ossos, né? As relíquias ali. Aquele tecido fica ali, né? Essas relíquias ficam ali, elas posam ali, né? E só um padre pode preparar isso. E no dia seguinte, eles recolhem as relíquias e sobre aquele tecido, eles celebram uma missa. E a partir daí, um padre pega esse tecido e aí corta em pedacinhos e aí a gente ganha aquelas relíquias de terceiro grau que são mais comuns, que vem num santinho pregado, né? Parece um durex assim, né? Mas é uma coisa mais nobre, né? Então vem ali pregado aquele pedacinho de tecido num santinho, né? Isso é a relíquia de terceiro grau. Então é um padre que prepara, é algo preparado pela igreja. Então não é algo que a gente faz, né? Deixa eu tocar aqui, pronto, tem uma relíquia de terceiro grau. E não é assim. E como eu disse, né? Que nós não podemos tocar a relíquia. Nós tocamos, quando a gente toca isso, a gente está tocando o relicário, né? E esse aqui é um relicário. Se eu abro aqui, é uma teca lacrada, né? Então, até mesmo se eu retiro aqui do relicário, o que tem aqui é uma teca. Essa teca eu posso tocar, mas em momento nenhum eu consigo tocar a relíquia em si. E, inclusive, há uma pena de excomunhão para quem viola esse lacre da teca e toca na relíquia mesmo, né? Por curiosidade, deixa eu tocar aqui no osso, né, de Santa Zélia e São Luís Martã. Então, nós não tocamos, né? Aqui pra gente, já veio dessa forma, inclusive, né? Veio exatamente assim. Esses aqui só que a gente colocou no relicário, né? Veio a teca, a gente colocou no relicário. Esse aqui veio exatamente desse jeito pra gente. Então, ele é um acrílico, dentro desse acrílico tá uma teca, e aí dentro dessa teca é que tá as relíquias. Nós não tocamos, né? E são apenas padres, né? Que têm essa função, que podem tocar e preparar essas relíquias, né? Então, é algo, de fato, muito santo, e que a gente deve, de fato, ter muito respeito, né? Inclusive, até com as nossas relíquias de terceiro grau que a gente tem em casa, né? Quantas vezes a gente ganha, né? Esses dias mesmo aqui na paróquia São José, não sei, acho que muitas pessoas aqui devem ter ganhado, eles estavam distribuindo um santinho daquele bispo, né? O Dom Inácio João Dalmonte, que é um bispo, que foi bispo da nossa diocese, que já é servo de Deus, e veio colado no santinho, assim, um tecidinho, uma relíquia de terceiro grau. Então, nós devemos ter muito respeito, né, por todas as relíquias, até mesmo essas que são de terceiro grau, certo? E, inclusive, a gente fala de grau, né, mas
não é correto falar que um é superior ao outro, certo? Ah, então esse aqui é superior ao outro. Essa de Santa Teresinha, né, grande, que está aqui no Brasil, ela é superior. Então, não existe essa superioridade, nem entre uma de primeiro e uma de terceiro grau, né? E Deus honra, né, como fala São Tomás de Aquino, como convém, todas as relíquias, né? As de primeiro, as de segundo e as de terceiro grau. E, de fato, muitos milagres acontecem na presença, né, de relíquias, de pessoas que recebem as relíquias, certo? Aí o fundamento bíblico disso, né? Da onde que foi tirado? Quando que começou isso, né? Tem duas passagens muito importantes, né? A primeira do Antigo Testamento, lá em Reis, segundo Reis, que fala o seguinte, vou até ler aqui. Quando Elias morreu, sepultaram-no. Ora, naquele ano, bandos de Moabe infestaram o país. Alguns homens que estavam sepultando outro homem, ao avistarem os bandos, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Quando tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se pôs de pé. Essa é uma das passagens bíblicas que já é um fundamento para a nossa veneração em relíquias, né? Ou seja, Deus mesmo quis que ossos de um homem santo, que foi Eliseu, que acontecesse isso, né? Então ali, quando tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se pôs de pé. Deus honrou as relíquias de Eliseu, né? Quando toca nos ossos dele, esse homem revive. Um milagre bíblico feito diante de uma relíquia de Eliseu. E o outro fundamento, a outra passagem, né, da Bíblia que fala, tem um fundamenta a nossa veneração pelas relíquias, está no Novo Testamento, que fala o seguinte: Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam lenços e aventais que tivessem tocado sua pele para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Aqui no caso, Paulo ainda era vivo, né? Então, ainda não era no caso aqui nosso que a gente está falando. Mas aqui já está mostrando isso, olha para você ver. Eles pegavam lenços que tinham tocado Paulo e aplicavam sobre doentes e espíritos maus, e as pessoas eram libertas de doenças e de espíritos maus, com lencinho que tocou Paulo, né? Que seria, né? Seria assim uma relíquia de terceiro grau, né? Mas não era no caso, porque Paulo ainda estava vivo, né? Tá. E qual é o fundamento da tradição? Desde quando se veneram as relíquias? Desde sempre. E aí aqui, né? Uma frasezinha do Catecismo de São Pio X comentado, que a Igreja sempre rodeou de veneração os corpos dos fiéis defuntos santificados durante a vida pelos sacramentos e destinados à ressurreição eterna. Eis porque se benzem as tumbas, onde repousam seus despojos. No tempo das perseguições eram subterrâneas e denominavam-se catacumbas. Os primeiros cristãos tinham especial veneração pelos corpos dos mártires. Então eles celebravam missa ali, né, sobre as relíquias dos mártires no primeiro século. E aí, um trechinho do Concílio de Trento, que fala sobre relíquia, que fala: devem ser venerados pelos fiéis os santos corpos dos santos mártires e dos outros que vivem com Cristo, corpos que foram membros vivos do mesmo Cristo e templo do Espírito Santo, que por ele devem ser ressuscitados para a vida eterna e glorificados, e pelos quais Deus concede aos homens muitos benefícios. Por isso, os que afirmam que as relíquias dos santos não se deve veneração nem honra, ou que inutilmente os fiéis as honram como também a outros monumentos sagrados, e que em vão frequentam as memórias dos santos para obter o seu auxílio, todos devem ser absolutamente condenados, como já outrora a Igreja os condenou e também agora os condena.
Isso aqui, uma afirmação do Concílio de Trento sobre essa questão da veneração das relíquias. E só para terminar essa parte das relíquias, falar rapidamente que a gente não adora relíquias. Nós veneramos as relíquias. Só que quando nós veneramos as relíquias, nós estamos adorando a Deus. Porque os santos são aqueles que puderam dizer assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, quando eu venero um santo, eu adoro a Deus. Né? Então, não é correto falar, estou adorando essas relíquias, estou venerando. Mas estou adorando a Deus ao venerar essas relíquias. Certo? Falando agora um pouco, também resumidamente, sobre a vida de Santa Zélia e São Luís Martin. Para quem, né, não conhece, nunca ouviu falar, é a história de uma família muito, muito santa, né? Então, primeiro, falando de São Luís, Luís Martin nasceu 22 de agosto de 1825. O ano que vem, faz 200 anos do nascimento de São Luís. No dia do seu batizado, o arcebispo disse aos pais, alegrem-se, este menino é um predestinado. Né? Desde o seu nascimento, o bispo já falou isso no batizado. Aos 22 anos, ele fez um pedido para entrar no eremitério de São Bernardo e foi negado porque ele não sabia latim. E ele chegou a fazer, ele fez 120 lições de latim. Ele chegou a aprender um pouco, mas nunca era o suficiente do que precisava para ser um padre. E aí... E ele, né, por conta de doença, ele tinha muitas doenças, ele desistiu. E aí ele voltou a exercer uma função que ele já exercia desde a juventude, que era de ser relojoeiro. Falando sobre um pouquinho Santa Zélia, o nome dela mesma é Maria Azélia, mas ela mesma assinava Zélia nas cartas dela, né? Ela nasceu 23 de 12 de 31, então ele 24, ela 31, 6 anos de diferença. Ela tinha 2 irmãos, o Isidoro, que era o caçula, e a Maria Dositeia, que foi ser freira, que até isso já ajudou as filhas a quererem ser freira por causa dessa tia. E por ter a saúde frágil, ela tinha muita dor de cabeça, ela não conseguiu ser freira. Então, veja bem, o Luís queria ser padre, a Zélia queria ser freira, ele não conseguiu por saúde, ela não conseguiu por saúde fraca também, nenhum dos dois conseguiram, né? E ela pediu, então, já que não conseguiu ser freira, que era o que ela queria, pediu a Nossa Senhora que mostrasse, né, de que maneira ela se manteria financeiramente. E no 8 de dezembro, dia da Imaculada, ela escuta uma voz. Nossa Senhora diz para ela, ocupa-te do ponto de Alençon, que é um tipo de bordado, né, que ela começou a fazer e ela fez muito sucesso, e esse ponto fazia muito sucesso ali na região, e ela escuta essa voz. E o engraçado é que é a mesma voz, ela conta numa carta, a mesma voz que falou para mim, ocupa-te do ponto de Alençon, a mesma voz, certo dia, ela estava numa ponte, ela cruza com um rapaz na ponte, que no caso era Luís, e a mesma voz diz para ela, é este que preparei para ti. Então, quem escolheu o casal foi Nossa Senhora. Ela que falou, né? Esse aqui foi o que eu preparei para ti. E, de fato, no dia 13 de julho de 1858, eles se casam. E ali foi o que eu falei, né? Depois de trocar os votos matrimoniais, como um sinal do amor e compromisso, Luís dá para Zélia essa medalha que eu mostrei que está aqui no verso, né? A espiritualidade deles, eles viviam a ordem terceira dos franciscanos, que é um ramo, vamos dizer assim, dos franciscanos para os leigos, né? Essa era a espiritualidade que o casal vivia. E depois a vida de casados, né? Então, chama muita atenção o quê? Zélia queria ser freira. Luís queria ter sido padre. Nenhum dos dois tinha em mente casar, mas casaram. Então, quando casaram, para eles foi muito natural, já que ela queria ser freira e ele queria ser padre, o que eles combinaram? De ter um casamento josefino. O que seria esse casamento josefino? Nós vamos viver como irmãos, nós não vamos ter relação sexual. Foi o combinado dos dois, né?
até conta, é muito engraçado, o tamanho era a pureza de Zélia, que ela não sabia como que fazia filhos, né? Ela não sabia. E quando o Luiz conta para ela, ela fica assustadíssima, né? De tamanho era a pureza dela, né? Casou sem saber. E aí ela fica muito assustada e ela começa a chorar. E aí nesse momento o Luiz propõe isso para ela, né? Então vamos viver o casamento como irmãos. E ela aceita, mais do que depressa, era o que ela queria ter sido freira, ele também queria ter sido padre, e eles vivem assim, por 9 meses, né? Então, por 9 meses, eles não têm vida sexual, até que um padre, o confessor deles, o diretor espiritual deles, fala que isso não estava certo, né? Ele fala, não, vocês casaram, você tentou ser padre, não tentou? Não deu certo. Você tentou ser freira, não tentou? Não deu certo. Casaram, não casaram? Então agora vocês vão povoar o céu. Essa é a missão de vocês. Se você não conseguiu ser padre, se você não conseguiu ser freira, Zélia, é porque a missão de vocês dois é povoar o céu. E de fato povoaram o céu, né? E que bonito que é a vida deles. E aí a partir desse conselho do diretor espiritual, eles então decidem, né? Eles aceitam então, e ali eles começam a ter filhos, e eles têm 9 filhos. E de fato povoaram o céu, né? E aí é muito bonito que a cada nascimento, tem muitos escritos de Zélia, né? Muitos escritos. A cada nascimento a Zélia rezava, Senhor, concedei-me a graça de vos ser consagrado este filho e que nada venha a manchar a pureza de sua alma. Prefiro que o leveis imediatamente, caso venha a perder-se para sempre. Cada filho que nascia, ela fazia essa oração. E ela escreve, né? Tem um escrito dela que ela escreve, se não me engano, para a irmã dela. Eu desejava ter muitos filhos a fim de educá-los para o céu. Então é muito bonito que ela entendia que essa era a missão dela. Se ela não conseguiu ser freira, o esposo não conseguiu ser padre, eles iriam povoar o céu. Eles queriam ter filhos e que todos os filhos fossem santos, né? E aí tá aí os 9 filhos, né? A Maria Luísa, que foi freira carmelita, falecida aos 79 anos. A Maria Luísa, eles chamavam ela só de Maria. A Maria, a filha mais velha, falecida aos 79 anos. Depois a Maria Paulina, que nos escritos chamam só de Paulina, foi freira carmelita. A Maria Leônia, e essa é fantástica a história de Leônia, porque Leônia foi a filha difícil desse casal, a filha rebelde, a filha que deu trabalho, e é a filha, né, além de Santa Teresinha, dos 9, né, só Santa Teresinha é canonizada. E a outra que está em processo de canonização é Leônia, a filha difícil, né? Muito linda, né? A história de Leônia. Então, Leônia também foi freira, visitandina, igual a tia, a irmã de Zélia. Maria Helena, que foi uma menina que faleceu aos 5 anos de idade, e até muito linda a história, porque essa Maria Helena, quando ela morre, olha para você ver, 5 anos de idade, ela tinha contado uma mentira. Com certeza devia ser uma coisa pequena, né? Uma criança de 5 anos. Mas quando ela morre, Zélia fica preocupada. Meu Deus, minha filha, ela contou uma mentira. Eu deveria ter posto essa menina para se confessar. E ela não se confessou, né? Porque ela só tinha 5 anos. E ela ficava desinquieta com isso, até que Nossa Senhora diz para ela que fique tranquila, sua filha está comigo, né? Então, a Maria Helena, de 5 anos, ela está no céu, né? A própria Nossa Senhora fala isso para Santa Zélia. O José Maria, que faleceu aos 5 meses, o José Maria João Batista, que faleceu com 8 meses, então muitos filhos muito pequenos ela perdeu, todos eles foram batizados, então morreram em estado de graça. Então, de fato, a gente vê que ela de fato povoou o céu, porque foram crianças que morreram batizadas, sem terem pecado e que foram para o céu. A Celina, né? Maria Celina, mas que era a grande amiga de Santa Teresinha, que foi a mais nova ali junto com ela, que também foi carmelita, faleceu aos 90 anos. A Maria Melânia, que faleceu com 2 meses, então também morreu bebê. Então tiveram 4 que morreram crianças, né?
a Maria Melânia, o José Maria João Batista e a Maria Helena. 4 que morreram bem pequenos e 5, então, mulheres que ficaram e que todas as 5 que ficaram vivas foram freira. Todas as 5. E como que fala? A rapinha do tacho, né? A caçulinha, que foi a Maria Francisca Teresa, a nossa querida Santa Terezinha, a filha caçula, né, de 9, carmelita, santa, doutora da igreja, que faleceu. Ela foi a única aí, né? Todas elas, as freiras, faleceram bem velhinhas, né? Ela faleceu aos 24 anos. Então, esses são os 9 filhos, né, do casal. A educação, falar bem resumidamente, a educação dos filhos, né? Tinha uma coisa chamada terço de práticas, que ela fazia essas meninas fazerem, né? Que era a cada boa obra pôr uma bolinha, né? E depois com isso construir um terço, né? Era o terço de práticas. Então, hoje eu ajudei a mamãe a fazer tal coisa, uma bolinha. Hoje eu obedeci o papai, uma bolinha. Então, a cada coisa boa, a cada boa prática, desde pequenininhas, elas iam juntando essas bolinhas, esse terço de práticas, né? Depois aqui, alguns trechos, né? Eu não vou ler tudo não, mas aqui é muito legal como lidavam com as más influências. Então, é engraçado que Zélia chegou a retirar a menina mais velha, a Maria, chegou a tirar ela da escola, quando viu que na sala de aula tinha umas meninas que não eram muito legais. E aí, na hora ela percebeu, essas meninas aqui vão atrapalhar a salvação da alma da minha filha, e ela tirou a menina da escola por conta disso, né? Então, é muito legal. Tem até um momento aqui de uma prima, né? Eu não vou ler tudo, mas depois eu vou recomendar os livros aqui para vocês, que são todos maravilhosos, que tinham uma menina, uma prima, que estava ali na casa delas e que viu que estava com umas brincadeiras não muito legais, e Santa Zélia chama a atenção, na frente até dessa prima, e fala, né, essa menina aí, não quero que fica trazendo aqui não, porque ela vai ensinar vocês o mau caminho para vocês. Na frente mesmo da prima, e essa prima, diante dessa reprimenda tão sincera de Santa Zélia, ela acaba depois mudando de vida e ela vira freira também. Então, essa prima também é freira, tornou-se religiosa, né? Então, é muito bacana. Tem uma carta muito bonita que Santa Zélia escreve no dia 1º de novembro para uma das filhas, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, que ela escreve: eu espero que um dia essa data seja a sua data, né? Que é o dia que comemora Todos os Santos. Então, eu espero que um dia você seja uma dessas santas comemorada dia 1º de novembro, e de fato, né, uma das filhas se tornou santa, e no dia 1º de novembro comemoramos Todos os Santos, inclusive Santa Terezinha, né? E depois aqui, falando também sobre a doença e morte de Zélia, né? Ela, em 1865, notou um caroço no seio, proveniente de uma batida antiga que ela tinha dado numa quina, né? No canto de uma mesa, e esse caroço depois acabou virando um tumor, né? E se tornou câncer, né? É um tumor maligno, ela teve câncer. E ela sofreu terrivelmente com esse câncer. Carta da filha mais velha para a tia, né? Com paciência e resignação, ela suporta essa triste doença. Não deixa o terço, reza sempre apesar das dores. Estamos todos admirados. Depois, quando Zélia vai vendo, né, que a doença vai avançando, ela faz uma peregrinação a Lourdes para ir lá na fonte de água milagrosa para ver se ela se curava. E acaba que quando ela vai descer um degrau para chegar nessa fonte, ela cai. Ela cai no degrau e bate o joelho, e além dela não ser curada nessa fonte de Lourdes que ela tinha ido lá, ela ainda fica com essa sequela, até o fim da vida ela fica com essa sequela desse tombo que ela levou, e também uma torcedura no pescoço, ela fica com isso também. Aí tem várias coisas que acontecem nessa viagem, porque uma das meninas rasga o vestido, a outra das meninas perde um terço que era da avó, uma lembrança muito especial da avó, e é impressionante que
em tudo isso, né, deu tudo errado, né? Ela foi para ir na fonte para se curar, ainda caiu, torceu o pescoço, machucou o joelho, a menina rasga o vestido, a outra perde o terço da avó. E em tudo isso, Zélia se mostrava extremamente mesmo santa e resignada à vontade de Deus, de tudo, né? E depois ela morreu muito jovem, morreu com 45 anos, no dia 28/8 de 1877. Quando ela morre, Terezinha tinha 14 anos, Celina 8, Leônia 14, Paulina 15 e Maria 17. Então ela deixa essas 5 filhas para São Luís, né? Todas meninas novas, né? Maria só e Paulina ali mais velha, mas as outras ainda bem novas. Então Terezinha só 4 anos. E uma coisa interessante é que sempre, que dia que a gente comemora o dia do santo? O dia de São Dom Bosco, o dia de São José Maria Escrivá. É sempre o dia do falecimento dele, não é? E então se esperaria que a gente fosse comemorar Santa Zélia no dia 28 de agosto, porque foi o dia que ela morreu. E engraçado que não é, né? Qual que é o dia de Santa Zélia? Quem sabe? O dia do casamento, né? O dia que ela se casou com São Luís. Então, comemoram eles juntos porque foram canonizados juntos. Os primeiros santos canonizados juntos. Santa Zélia e São Luís Martã. Porque tem muitos santos que foram canonizados, muitos casais que foram canonizados, né? Mas os dois processos depois se juntaram, correram juntos e terminaram juntos, né? Tanto o de Zélia quanto o de São Luís. Depois, falando um pouquinho também da filha difícil, que foi Leônia. Leônia, desde muito pequena, já era a principal preocupação, né, tanto de São Luís quanto de Santa Zélia. Era negligente, muito distraída nos estudos, tinha grande dificuldade em obedecer, apesar de ter um bom coração e ser muito alegre. Era inconstante, fazendo boas resoluções, mas não conseguia cumprir os propósitos que fazia. E Zélia rezava ardentemente pela filha e oferecia por ela muitos sacrifícios. E ela escreve, né? Só tenho fé num milagre para mudar esse temperamento. Não mereço milagre, é verdade. Contudo, espero contra toda esperança. Quanto mais a vejo difícil, mais me persuado de que nosso Senhor não permitirá que ela fique assim. Leônia se torna madrinha de Crisma de Santa Terezinha e passa a viver de maneira mais dócil aos apelos de Deus. Hoje ela está em processo de canonização e aqui ainda existe eu tinha uma dúvida se ela era venerável ou servo de Deus, mas aí eu fui atrás de um cara que é especialista nos processos e eu descobri que ela é serva de Deus, mas já está a um passo de ser venerável. Então ela ainda não é, mas o processo já está indo para ela ser venerável, né? São 4 etapas: serva de Deus, venerável, beata e santa. Então ela ainda é serva de Deus, mas já está muito próxima de ser venerável, né? Mas ainda é serva de Deus. E agora, só para terminar, falar muito rapidamente também de São Miguel, que é essa relíquia aqui, que está aqui conosco, né? Em 1656, durante um período de praga, São Miguel apareceu a um bispo em uma gruta no Monte Gargano. Ele tocou as pedras da gruta e disse: eu sou o arcanjo Miguel. Abençoei e toquei essas pedras dessa gruta, e qualquer um que as usar e carregar consigo será libertado de todo o mal. São Miguel diz isso nessa aparição. A partir daí as pessoas começaram a pegar essas pedras e iam sendo curadas. Elas também são usadas em diversos rituais de exorcismo, e São Padre Pio tinha, né, uma pedra dessa do Monte Gargano, que ele carregava dentro da teca, que ficava no bolso da batina, e que ele usava em todos os exorcismos que ele fazia, ele usava essa pedra, né, dessa relíquia de São Miguel Arcanjo. E aí agora, contando rapidamente como que foi o processo para a gente conseguir essas relíquias, né, a minha mãe, né, a Patrícia, ela enviou um e-mail para o santuário de Lisieux, na França, e pediu as relíquias de Santa Zélia e São Luís Martã, porque são os patronos do nosso instituto, né? Nosso instituto, para quem não conhece, é o Instituto Cultural Santa Zélia e São Luís Martã. E aí, minha mãe então pediu, e
lógico, né, precisou de uma carta de apresentação do Instituto, explicando quem nós somos, qual o trabalho que a gente faz e tal, e ela obteve, então, a resposta afirmativa de que, né, não seria concedida a relíquia de Santa Zélia, né, e só que eles evidentemente não enviariam por correio, né, e precisaria de que alguém fosse lá buscar. Mas não é todo dia que tem alguém indo para a França, né? Vou ali na França buscar a relíquia, né? Vem aqui buscar que está aqui, né? Mas aí, nós temos aqui a próxima canonizada, que é a santa, que é a Regina, que é de Barretos, e ela, aí ela ajudou em todo o processo, ela é da Liga das Mães, de Barretos, e aí ela já passou todos os contatos, e aí uma senhora do Rio de Janeiro, a dona Edi, que ela é dona de uma agência de viagem, que ela ia para a França, e aí, enfim, deu certo, marcaram o encontro do reitor com essa senhora para entregar essa relíquia. Eu falei para minha mãe, já conseguiu de Santa Zélia e São Luís, né? Agora consegue dar filha deles lá pra gente, né? E aí minha mãe mandou um e-mail novamente, pediu a de Santa Terezinha, e aí eles responderam que não era eles que tomavam conta, quem tomava conta das relíquias de Santa Terezinha era o Carmelo de Lisieux, e que eles não davam para ninguém a relíquia, né? Mas passou o e-mail. E aí minha mãe falou, vamos tentar. E tentou, e aí obtivemos a resposta afirmativa, mais uma vez, né, de que seria concedida as relíquias. E aí nem dá para contar, porque foram tantas e tantas providências que só minha mãe, a Regina, sabe tudo o que aconteceu, meu Jesus. E aí acabou que deu certo, e essas relíquias chegaram no Brasil por muita, muita providência, e chegaram até Barretos, e a Regina trouxe aqui pra gente, e o casal, né, maravilhoso que veio trazendo a Regina, e chegaram, né, e aí nesse meio tempo todo, né, e minha mãe só falava de relíquia, e relíquia, e relíquia, e relíquia, e relíquia, e relíquia, e aí só falava de relíquia. De repente minha mãe vai na missa aqui em Paraíso, na matriz aqui em São Sebastião, chega lá, tem um padre totalmente desconhecido celebrando a missa, e aí o padre vai se apresentar no final da missa, e aí ele se apresenta e fala, eu não sou um padre comum, né, igual os outros, que é um padre de paróquia e tal, eu tenho uma função diferente, eu trabalho especialmente preparando relíquias. Evidente, minha mãe grudou no padre no final da missa, e aí foi aí, através desse padre, né, que aí nós obtivemos a relíquia do Monte Gargano, porque esse padre é o representante do Monte Gargano aqui no Brasil, né, e aí nós obtivemos essa relíquia aqui de São Miguel. Foram, assim, só graças e graças e graças mesmo. Se a gente for contar todas aqui, né, acho que dá quase um livro. Mas, de toda forma, e foi uma providência atrás de outra, porque aí a gente não sabia que isso tudo custava dinheiro, que a gente precisaria do dinheiro para os relicários, e aí apareceu pessoas para ajudar. E até gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todas as pessoas que ajudaram, que foram muitas, né? Agradecer mesmo por tudo, começando aqui pela Regina e pelo casal que vieram trazer. E é isso, né? Só uma bênção mesmo. E qual é o nosso propósito com isso, né? O nosso propósito de forma alguma é falar, agora o Instituto tem a relíquia, olha que bonitinho, como eles são uma gracinha. Não, a intenção nossa é que porque o que acontece? Nós não somos donos dessa relíquia, nós não somos proprietários, né? As relíquias, elas são da igreja, elas são do povo, né? De todo o povo católico. Então, essas relíquias, elas têm que ir até o povo, né? Então, a nossa intenção é peregrinar com essas relíquias, né? Na casa das pessoas que quiserem receber. Inclusive, a Érica vai ficar com um papel, que a gente vai achar onde está esse papel, que aí a Érica vai marcar o nome e o WhatsApp das pessoas que quiserem receber a relíquia em casa, tá? E aí nós vamos, né, até a casa da pessoa, vamos rezar um terço,
e aí vamos levar as relíquias para abençoar a família, e aí a gente vai fazendo esse apostolado, né? Nós vamos levando as relíquias nas casas das pessoas, a gente marca um terço, marca ali um momento de oração. Só por fim também, mostrando aqui o certificado de autenticidade das relíquias que vieram, né? Essa, a de Santa Zélia e São Luís Martin, o certificado lá do Santuário de Lisieux. Essa aqui, certificado de autenticidade da de Santa Teresinha, que veio do Carmelo de Lisieux. E nós temos também o certificado da do São Miguel, mas que a gente levou para colocar moldura. Tá na lareira para colocar moldura, então por isso que não está com a gente. Mas temos também o certificado de autenticidade da relíquia de São Miguel.